hoje a gente vai falar um pouquinho como que você faz para ser um fotógrafo de referência e viver de fotografia. Existe milagre, gente? Não tem o tal do milagre. Então, se você veio aqui achando que eu vou te ensinar a fórmula da sua vida e você não vai ter que trabalhar, não adianta. Infelizmente, não tem o tal do milagre. Para isso, a gente precisa de trabalho duro, mas eu tô aqui para te ajudar neste ponto, ok? Não tem milagre, mas a coisa não é tão difícil assim, desde que você tenha uma questão que se chama método, que é o que a gente vai passar por aqui. Então, vamos lá. Como que a tia começou nesse tal desse trem, dessa fotografia? O início não foi nada romântico, tá? Queria muito que tivesse sido, mas não teve nada de romance. Tinha muita vontade. Eu comecei estudando fotografia logo de cara, e isso me permitiu fazer algumas gambiarras, tá? O que é mara, né? Porque uma vez que eu entendi o princípio da luz, entendi o princípio das coisas, era fácil conseguir contornar com algumas coisas que eu não tinha. Então, por exemplo, estava eu sem recursos, morando no interior do Mato Grosso. Como é que eu fazia para contornar algumas situações? Não tinha, por exemplo, como comprar um rebatedor. E aí eu fiz um com papel alumínio e um bambolê, porque o princípio era um só, era rebater a luz. Uma vez que eu sabia como isso funcionava, não era difícil eu conseguir produzir o meu próprio material. E eu fiz isso com muita coisa, não foi só com rebatedor, com bambolê e papel alumínio. Mas eu fiz softbox caseiro, fiz um softbox, por exemplo, com papelão e coloquei um tecido difusor na frente para aumentar a luz aparente e conseguir uma foto mais suave. Então, uma vez que você entende o princípio, ter ou não ter recurso não é uma questão, tá? Você consegue fazer, sim, coisas funcionarem com gambiarra, com o que você tiver de material, com o que você tiver de câmera. Por isso que eu falo para vocês que o equipamento não é essencial, principalmente nesse início. Eu falo para vocês que o equipamento não é essencial, que dá para fazer com qualquer câmera de entrada, que dá para fazer com o que vocês tiverem. Por quê? Porque eu comecei assim. E esse equipamento só foi, de fato, ser um diferencial para mim quando minha fotografia estava completamente evoluída. Então, enquanto eu não estudei composição, não entendi de luz, não entendi de arte, não entendi como vender, essas minuciosidades do equipamento não fizeram diferença de fato. Isso foi fazer diferença depois de 10 anos na minha fotografia. Então, equipamento ajuda? Sim. É essencial? Não é. No início, principalmente. Enquanto você tiver áreas para evoluir na sua fotografia, você pode facilmente estudar com, por exemplo, o seu celular. E aí, depois, você vai ter esses recursos que vão fazer diferença. Porque, como eu falei para vocês, uma vez que você entende o princípio da luz, entende o princípio da composição, você consegue fazer fotografia com qualquer recurso. Porque não é isso que importa, é resultado que importa, tá? Então, a gente tem que entender que esse método, ele serve para você não precisar se desesperar. Ai, eu não tenho câmera, eu não tenho... Não é por aí que a banda toca. Então, galera, é o seguinte, quando eu falo isso para vocês, é porque, assim, de fato, não vai fazer tanta diferença nesse início, tá? Não vai fazer mesmo. E ainda que você esteja há um tempo na fotografia, se você não tem as técnicas necessárias para não passar perrengue, eu diria, não se preocupa com o equipamento agora. Deixa para se preocupar com isso depois, tá? Então, basicamente isso. O que aconteceu? Né? Eu falo isso para vocês que não importa, porque realmente não importa. Uma vez que você entende os princípios básicos, você vai alcançar resultados. Eu ganhei 2 prêmios de fotografia que me ajudaram a ir muito mais longe. Esses prêmios me deram equipamento, me deram reconhecimento, me deram autoridade, e eu não tinha esse equipamento, esses recursos. O primeiro deles foi um prêmio estadual e municipal de fotografia que foi nos Estados Unidos, e que eu não tinha recurso nenhum, eu fotografava com uma saboneteira, sabe aquelas da Sony, bem antigonas? Aquelas, para vocês terem uma ideia da situação. E aí, assim, qual que era o diferencial? Por que eu tinha resultado, mesmo não tendo recurso, mesmo estando num lugar onde eu não tinha muito acesso a estudo, mas mesmo assim eu fui buscar, na época eu não tinha curso online, eu estava no interior do Mato Grosso, um lugar super, super complicado, até hoje é complicado, e mesmo assim eu decidi voltar a morar lá
porque é um lugar que eu gosto. Mas hoje eu cheguei a essa metodologia que eu acredito que são os passos realmente que fizeram a minha fotografia ser diferente e ter um resultado diferente dos outros fotógrafos da região e muitos outros, né? Então vamos aos pilares. Saber mostrar, encantar o cliente, né? A questão do pré-ensaio, que é o projeto que a gente faz antes do ensaio, que eu tenho absoluta certeza que quem faz isso já sai um pouco na frente. O atendimento, como é que você faz para personalizar isso, como é que você faz para atender esse cliente melhor. Não repetir a fórmula, lembrando que fotografia é arte, não é indústria, então isso faz uma grande diferença. E como fotografar com significado. E como você vai passar isso para o cliente, porque educar o cliente é o que também vai ajudar você a fechar vendas e ele te ver como uma pessoa de valor. E não só um número, tá? A gente vai entrar em cada um deles para a gente poder entender melhor. Então, esses, tá, são 5 pilares que fizeram minha fotografia realmente ser um diferencial. E não simplesmente apegado a preset, a técnicas de moda, a técnicas de tratamento, a técnicas que fazem você ter que precisar de um equipamento XYZ. Não tem um milagre, não tem, tá? Isso tudo é parte de embasamento e trabalho desenvolvido ao longo de 12 longos anos, tá? A tia não gosta de falar a idade aqui, mas vocês podem fazer conta se vocês quiserem, mas eu não vou entrar nesses pormenores, tal, tá ok, então tá ok. Então, como eu falei, esse primeiro prêmio de 2007 eu não tinha absolutamente nada, nada. Eu não tinha uma câmera legal, eu não tinha uma DSLR, eu trabalhava com uma saboneteira que nada mais é do que um celular. Acho que o celular hoje está muito mais evoluído que ela, inclusive, tá? E eu consegui muita coisa com isso. Eu ganhei um curso de fotografia com isso, foram os meus primeiros passos na fotografia, e o que eu tinha de diferencial nessa época já era a questão do conhecimento, entender fotografia como arte, saber mostrar esse trabalho, que era uma coisa que eu já sabia, já lidava com redes sociais na época. Na época eu tinha Fotolog e Facebook, e funcionavam como um Instagram, não deixava de vender nessa ferramenta. Então, hoje, a ferramenta mudou, o Instagram é a grande estrela, a nossa grande vitrine, mas não deixa de ser totalmente parecido com o que era antes. Então, você entendendo esses pilares todos, você vê que qualquer um pode chegar lá. Não precisa de ter Y, Z e S. As coisas são muito mais fáceis quando você tem um método. Ai, tia, muito lindo você ter ganhado um prêmio, né? Nossa, que maravilhoso. Mas e eu? Como é que faz isso nessa vida? Bom, galera, é o seguinte. Os métodos são aplicáveis para qualquer pessoa, tá? Não é uma questão de, você ganhou um prêmio tia, mas vocês já viram que eu não tinha uma situação favorável. A tia não tinha recurso. Então, assim, muitas vezes vocês que moram em cidades que têm mais recurso, que tem hoje curso online, que tem a tia aqui te dando aula, te ajudando gratuitamente numa quarta-feira, quinta-feira? Que dia que é hoje, gente? Quinta-feira. Tem muito mais recurso do que eu tinha na época. Então, pensa só na questão atalho que você economiza com isso. É muito mais tranquilo isso acontecer. É muito mais tranquilo para isso acontecer para vocês. Porque hoje em dia já existe muito mais recurso disponível online do que eu mesma tinha. Então, muitas dessas coisas eu aprendi lendo livros de arte e tantas outras situações, para vocês terem uma ideia de como hoje a situação está muito mais fácil, né? Então, é possível você aplicar essa metodologia sem muitas questões, porque eu tenho certeza que hoje, por menos recursos que você tenha, você ainda tem mais recursos do que eu tinha lá atrás. Ok, então não tem desculpinha. Como é que você faz isso hoje? Lembra do diferencial que eu falei que eu tinha? Foi o que realmente deu esse baque? Então tá. É possível aplicar essa metodologia, qualquer um pode aplicar, mas qual é o seu diferencial? O que você pode explorar de extra? Porque a tia não quer que todo mundo vire mini Camilas. A gente desenvolve aqui o seu potencial. Então, a base de método é a mesma, mas a gente vai entrar nos pormenores do seu estilo, da sua personalidade e coisas que realmente vão trazer sua fotografia para a luz, vão valorizar o seu trabalho e criar uma carreira de sucesso, que é o que a gente busca tanto nessa fotografia, né? Conseguir viver bem de fotografia,
conseguir não só pagar as contas, mas ter uma perspectiva de carreira, ficar tranquilo, conseguir investir em equipamento de ponta, não ter essas preocupações. Então, existe uma forma de fazer isso. O que é o tal do saber mostrar? Vamos lá. Bom, saber mostrar é onde tudo começa, né? É onde o Instagram começa, é onde a gente tem essa ferramenta de Instagram hoje, amanhã pode ser, sei lá, outra ferramenta, mas hoje a coisa acontece lá no Instagram. É aqui que o cliente converte de imediato. É aqui que você vai conseguir trazer esse primeiro encantamento, esse primeiro contato com o cliente. Aqui você tem que mostrar que você é diferente, já logo de cara. Porque vai ser esse primeiro contato que ele vai ter com você numa competição. Porque o Instagram a gente compete com todo mundo que está lá. De Graciane Barbosa a Paquitas. Não só com fotógrafos. E a gente está o tempo todo disputando o que? A atenção das pessoas. Então, a gente tem que saber mostrar o que está lá, tá? Ok. Então, baseado nisso, a gente tem que entender um pouco mais de Instagram, entender como é que a gente publica, porque não é só botar fotinho aqui e achar que o trabalho tá feito. Você sabendo a premissa básica que o cliente não entende de fotografia, e muitas vezes ele vai te contratar por outras questões, porque ele se identifica com você, porque ele gosta da sua personalidade, porque ele realmente passou a entender mais de fotografia depois que ele viu seus posts. Você tem que ajudar a encantar ele também educando. Então, esse é um grande diferencial. Lembrando, o cliente não me valoriza, o cliente não dá valor em coisa que ele não entende. Quantas pessoas hoje entendem de fotografia de fato? Pouquíssimas. O cliente, quando vai olhar a foto, ele não vai entender, olha, tá a luz Rembrandt, olha, usou luz Rupe, olha como a modelo, ele não vai ver isso. Então, cabe você, nas suas legendas, contar a história desse cliente, dizer por que sua fotografia foi feita XYZ, foi feita com cor, foi feita sem, por que você escolheu esse fundo, o que esse fundo representa e significado na sua foto, qual que é a narrativa por trás, o que esse cliente te trouxe de problema, como você solucionou isso pela imagem e tudo mais. Isso tem que ser feito diariamente, tá? Nos posts das suas fotos, nos stories, ok? Tem que ser feito todo dia você tem que mostrar bastidores, a forma como você trabalha, porque que você é diferente. Ai, tia, mas eu tenho vergonha. Pois bem, existe formas de você fazer isso com mais escrita. Existe formas de você fazer isso sem mostrar a sua cara. Com certeza, mostrar a cara funciona melhor? É muito melhor. Porque a gente gosta de se conectar com outros seres humanos. E uma vez que você mostra sua cara, você humaniza mais, você traz seu cliente para perto de você. Então, o Instagram é seu primeiro contato. Essa é a oportunidade que você tem de encantar e trazer esse cliente para achar seu trabalho interessante, pensar em você quando ele precisa de foto e pedir um orçamento. Então, a coisa vai acontecer aqui. E é aqui que o conteúdo tem que ser feito de maneira correta, tem que ser feito de maneira persuasiva, tem que ser feito de maneira encantadora. Tem sentido? Instagram hoje é a chave. Não adianta você não fazer conteúdo, publicar o seu portfólio, não adianta você não fazer isso hoje em dia. E é importante que você também produza fotos e publique fotos que você queira fazer novamente. Não adianta você fazer um trabalho que você achou que o cliente não era legal, que o ambiente não era legal, e você publicar essas fotos. Por quê? O que você publica, volta. É a maldição do Instagram. Então, se você não gosta de fazer festa infantil, não publica a festa infantil que você fez. Se você não é muito não é muito meu ramo fazer batizado. Aí você vai lá e publica o último batizado que você fez porque é o que tinha. Não faz isso. O seu Instagram tem que ser feito de maneira estratégica. Mas tia, hoje eu não trabalho com o que eu quero. Maravilha, não tem problema. Ninguém começa já do jeito certo. Mas é importante que você faça o que você almeja. Então, eu não tenho o cliente que eu quero ainda, eu vou chamar pessoas para fotografar de graça, vou fazer um portfólio. E esse portfólio vai me ajudar a chamar cliente. Por que é legal trabalhar de graça para fazer portfólio? Porque uma vez que você não cobra, tá? Isso aí é para ser feito pontualmente, não é para ser feito sempre. Uma vez que você não cobra, você tem a oportunidade de fazer o que você quiser. Então, esse trabalho vira um trabalho autoral. Tá? Esse trabalho autoral, você vai desenvolver o que você quer, no cenário que você quer, da forma que você quer.
Para aí sim você publicar e chamar mais clientes que tenham esse mesmo perfil. Então, galera, é mais ou menos isso. É importante que, além de você publique de maneira estratégica. Publicar por publicar, sem pensar no que você quer atingir, no seu público, nas suas metas de carreira, não adianta também nada. Tá? É importante estar presente, é importante estar ativa, é importante publicar todos os dias. Mas existe um método e existe algo que você precisa traçar para alcançar o que você quer. E publicar, por exemplo, eventos que você não gosta de fazer, clientes que te deram problema, perfis que não são legais, não vão te ajudar a conseguir trabalhos diferentes. A gente tem que sair daquele ciclo para conseguir coisas diferentes. Tá bom? Então, este é um dos primeiros pilares. E o que é esse encantar? Vamos pôr um exemplo aqui, né? Nesse ensaio, por exemplo, que eu fiz da Vitória Zene, que está aqui nesse celularzinho mais à direita, eu publiquei comentando o porquê que eu fiz as fotos dela dessa forma. Então, eu comentei que ela veio com uma queixa falando que a marca era muito nova, que as pessoas tinham um pouco de receio de fazer projetos com ela, porque ela estava começando na arquitetura, ela era muito jovem. Eu falei, tá, a gente vai explorar isso então como um diferencial seu. E eu contei isso na legenda. Eu falei que ela era jovem e a gente explorou isso como algo legal, como um benefício, como uma qualidade da marca dela. E estruturamos todo esse ensaio para que isso fosse inovador, para que fosse ousado. Então a gente trouxe um estúdio para a obra e fez todo o ensaio corporativo dela em uma obra. E eu contei essa história toda na legenda, contei essa história nos stories, mostrei as fotos, explicando para o meu cliente por que o ensaio dela foi daquele jeito, não foi num estúdio e não foi no escritório. Eu expliquei, eu dei embasamento para minha foto, eu dei significado para minha foto. Sabe o que aconteceu? Eu fiz absolutamente todos os arquitetos da minha cidade. Sem brincadeira. Semana passada, acho que eu fiz a última empresa de arquitetura. Porque outros clientes viram, falaram, nossa, essa moça não trabalha como todos os fotógrafos. Ela olha cliente a cliente. Ela também não me vê como um número. Vou fechar um ensaio com ela. Vocês percebem a diferença? Eu eduquei esse cliente que veio até mim. Eu mostrei para ele que meu trabalho era diferente, contando a história na legenda, explicando o meu método, explicando porque eu fiz a foto dela dessa forma, contando a história por trás do clique. Isso trouxe, nossa, eu fiz muito arquiteto, eu nem sei quantos eu fiz, acho que uns 15, 20. Eu fiz muito arquiteto, vocês não têm noção, por conta desse primeiro trabalho. Então, por exemplo, se eu tivesse feito a Vitória gratuita, que podia ter feito como um portfólio, eu ia conseguir chamar 20, 30 clientes também. É muito a maneira estratégica como você lança o seu projeto, tá? Esse outro projeto aqui já não foi corporativo, já foi de uma mamãe. Só que é uma mamãe que tem uma empresa de vídeo. Ela tem a Visale Filmes. E aí, o que eu fiz? Eu criei um trabalho ali, uma ideia de fotografia que fosse mãe e filha. E eu trouxe novamente a ideia do fundo infinito fora do ambiente dele com uma outra proposta. E eu linkei essas duas fotos quando eu fui falar na legenda. Eu contei que a mãe, por exemplo, tinha uma empresa de vídeo e eu queria colocar essa filha e ela nessa empresa, porque eu sei que a empresa surgiu junto com o nascimento da filha dela, que é a Bela. E eu contei toda a história por trás de como essa foto foi pensada, né? Como o Fundo Infinito ele surgia como essa janela de um mundo à parte, que lida muito com a questão da criação, que lida muito com a questão do trabalho dela. E o fundo real, que era essa paisagem super bonita de pôr do sol. Ela e a filha dela interagindo com as câmeras e tal. Então, esse ensaio ele foi muito pensado nessa questão de como a empresa surgiu nesse sonho junto com a filha dela, porque foi meio que um start, né? A empresa da mãe, esse sonho de ter uma produtora de vídeo, surgiu muito pensando na criação da filha dela, num momento melhor, em passar esse legado para frente e tal. Então, sabendo de tudo isso que ela me contou na reunião, eu consegui criar um ensaio que conversasse sobre toda essa história das duas. É isso que eu falo para vocês que é importante. E não só criar isso no pré-projeto, mas também contar isso para os futuros clientes, tá? Na hora de publicar essas imagens. Eu conto para o futuro cliente e conto para a mamãe também, quando eu fotografo. E
Percebe como está tudo linkado, né? Uma etapa está linkada com a outra. Como eu falei, conversando com ela, eu consigo desenvolver melhor, eu faço esse pré-projeto, eu penso nessa imagem como uma história, e aí quando eu publico, eu também conto como eu desenvolvi esse trabalho. Você percebe que cada etapa dessas está linkada uma na outra. Uma coisa não acontece sem a outra. Eu só vou conseguir encantar esse cliente se eu tiver um ensaio com substância, se eu tiver um ensaio pensado, que tenha um storytelling por trás, que tenha uma história. Como é que eu vou encantar um cliente publicando fotos sempre igual? Publicando todas as fotos corporativas de bracinho cruzado. Nada contra o bracinho cruzado. Mas tem que ter um pensamento por trás. Fotografia se cria. Não é algo feito só no clique, é algo pensado. Então, para saber mostrar, eu também tenho que ter feito um pré-projeto, eu tenho que saber atender, eu tenho que entender o meu cliente, porque o meu cliente só vai me dar valor e não vai me enxergar como número quando eu passar a não enxergar ele como número também. Percebe como há uma reciprocidade e não tem milagre na história? É tudo muito óbvio quando a gente pensa, né? Ah, é óbvio, se eu der valor para o meu cliente, ele também vai dar valor. Mas como você faz isso de maneira prática? Pensando ele, tendo uma reunião com ele, conversando com ele, planejando esse ensaio direitinho, da maneira como que ele pensou, tá? Conversando o que é quais são as coisas importantes na vida dele, os sonhos dele, e trazer isso para a imagem de uma maneira poética. É isso que a gente faz como fotógrafos, é conseguir desenhar esse universo do cliente, a história dele, de memória dele, em fotografia. E o que esse pré-ensaio, esse projeto te ajuda? Te ajuda a ter um planejamento, te ajuda a planejar esse ensaio, te ajuda a se inspirar, tá? Porque não pensa que, eu sou um gênio, eu pego minha câmera, eu vou lá fazer um ensaio e tudo vem na minha cabeça, magicamente eu faço foto maravilhosa. Não. Isso tem bunda na cadeira, dias e dias antes, pensando nessa foto, pensando em referência, pesquisando muita coisa para chegar no modelo de foto e executar. Então, esse pré-ensaio me permite a ter mais segurança para criar, a fazer um negócio que não me dá branco, a fazer um negócio diferente, a pensar no meu cliente como uma pessoa única. As coisas são feitas antes do clique, não na hora do clique. Então, isso faz total diferença na sua fotografia, total mesmo. As fotografias têm que ser temáticas, o cliente vai contar a história dele, eu vou fazer uma foto com tema? Não, tá? Essa coisa, ela pode ser muito mais sutil. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto que eu sei que a mãe está no momento ali de criança, em casa, que ela tem um filho que é do marido, que ela considera como filho também, mais velho, e a menininha mais nova, e agora tá chegando mais menininho. Então, essa vida, essa correria, essas idades diferentes, a casa cheia, foi isso que eu trouxe para a imagem. Não é temática, mas tem tema também. Tem a história da pessoa contada. Então, você não precisa travestir as pessoas, você não precisa botar uma fantasia nas pessoas, você não precisa botar um cenário, às vezes, que você fotografa. Mas você sabendo a história do cliente e o momento de vida que ele está, você consegue colocar nuances, você consegue colocar situações, até mesmo na direção, que é o quê? Você pedir, sai correndo, seu irmão sai correndo atrás de você, como tem nessa foto. Gerou um sorriso espontâneo, gerou uma foto com movimento, que é a fase da criança nesse momento. E eu optei, inclusive, por deixar a velocidade baixa para a criança ficar borrada, porque é muito criança nessa fase. Então, é você pensar nesses elementos e quando eu for publicar essa foto no Instagram, eu contar a história por trás. Por que eu botei velocidade baixa? Por que eu pedi para a menininha correr e o irmão correr atrás? É o momento da família, é saber interpretar o que o cliente me traz na reunião na hora de criar a imagem. Ou melhor, na hora de criar o pré-projeto e executar na hora de criar a imagem depois. Porque isso é pensado antes. É antes que a coisa acontece. Na hora, galera, muita coisa acontece. Se você deixar para fazer isso na hora, você perde informação, você esquece de coisas, você fica nervoso porque o cliente está ali olhando para sua cara. A gente não tem essa segurança para fazer isso. Hoje em dia acontece, hora ou outra, de fazer cliente sem pré-projeto? Acontece. Mas eu procuro não fazer, porque eu sei que o resultado funciona 1000 vezes melhor quando eu tenho essa oportunidade de fazer um pré-projeto antes.
de pensar essas imagens, de pensar que luz eu vou usar, que cor que eu pretendo tratar. Eu penso até nisso antes de fotografar. E isso vai me ajudar a direcionar a cliente, se ela pergunta que roupa que ela vai, escolher a locação, a pensar em tudo isso, para quando chegar na parte de execução, já está tudo o mais pronto possível. E eu ter segurança na hora de executar. E isso também me ajuda na hora de escrever uma legenda para postar no Instagram. E você pode, inclusive, publicar o seu pré-projeto. Olha aqui, galera, nós estamos pensando nessa foto aqui para essa mamãe, eu separei isso, porque tem muito a ver com a história dela, porque o marido dela gosta de pescar, então a gente separou isso aqui para ir lá pescar. Conta isso também no Instagram como um bastidor, como algo extra, ajuda os próximos clientes te verem como alguém diferente. Porque hoje em dia quase nenhum fotógrafo trabalha assim. E isso é um diferencial. Você não vê as pessoas como números, elas também não vão te ver. E o que é esse atendimento personalizado, afinal de contas? Bom, basicamente, a gente tem que entender que serviço é diferente de produto. Ai, tia, mas eu detesto ir no Instagram e olhar aquela brusinha e ver que a filha da mãe não botou o preço, falou que o preço é no inbox. Sim, brusinha, tá lá. Não é um serviço. São coisas completamente diferentes. Você, enquanto prestador de serviço, você não pode passar o seu orçamento online. Isso não existe. Esse negócio de passar orçamento online, galera, não existe, porque você é um prestador de serviço. Então, quando você passar o seu preço, outras coisas estão atreladas a ele. Como que? A forma como você vai explicar o seu trabalho, o seu método de trabalhar. Existe um encantamento necessário. E é assim que você consegue convencer o cliente a, muitas vezes, não pegar 5, 6 orçamentos de fotógrafo diferente e olhar só o número e fechar o mais barato. Novamente, o cliente não tem obrigação de entender fotografia. É nesse atendimento que você vai explicar. Aí vem uma mamãe conversar com você. Ela quer uma foto XYZ externa. Você vai sentar com ela, vai explicar, olha, essa aqui eu usei luz tal por causa disso. Olha, essa mamãe tá de azul porque combinou mais com o fundo, porque o fundo, tá. E aí eu deixei a natureza laranjada e são cores complementares. Olha, você quer um ensaio externo, fica interessante fazer final de tarde por conta disso. Você explicar para ela que existe algo a mais do que apertar o botão é essencial. Ela não tem obrigação de saber. O fotógrafo é você, lembre-se muito bem disso. E uma vez que você tem a oportunidade de fazer um atendimento personalizado, você e ela, e deixar ela contar o que ela quer, o que ela busca na sua fotografia, faz toda a diferença, tá? Muitas vezes a cliente também só quer ser ouvida do que você simplesmente mandar um PDF. E eu falo isso com propriedade. Início do ano eu não estava muito bem, eu passei a enviar PDF a rodo. Eu estava de saco cheio, assim, não estava legal, estava meio deprimida. E aí aconteceu o quê? Minhas vendas caíram muito, assim, tipo, muito. E eu tenho 12 anos de carreira, sou muito conhecida na minha cidade, sou conhecida, eu dou palestras, as pessoas sabem quem eu sou. Eu já tenho uma carreira consolidada. E só o fato de deixar de atender presencialmente e mandar o PDF, minhas vendas já caíram bastante, bem considerável foi. Então, eu percebo que isso é um dos pilares. Obviamente, eu não estava bem, eu passei a publicar menos, eu passei a fazer tudo isso que eu estou contando para vocês menos. O que aconteceu impactou diretamente em venda. Impactou em como os clientes me viam, em autoridade, em todas essas coisas. Percebe? Então, é um trabalho contínuo. É contínuo. Não importa se você começou ontem, se você faz 10 anos que está de carreira. Se você parar de fazer este método, as suas vendas também vão cair. Então, assim, é uma coisa que se faz para a vida. Ai, mas tia, tá, como é que eu vou fazer isso? Ser um diferencial. Bom, aqui eu tenho 2 clientes completamente diferentes. Eu tenho um casal mais romântico, mais sonhador. E aí, quando eu conheci eles e fui conversar com eles na reunião, eu tracei uma proposta de pré-projeto, inclusive na reunião, conversando com eles, que tinha a ver com eles. Com essa questão mais lúdica, eu não ia colocar esse cliente da direita correndo como o da esquerda. Percebe a diferença? Porque eu quero contar a história deles, eu não quero fazer uma foto que só fique bonita. Ah, vai ficar bonito se eles correrem? Com certeza vai. Isso não é uma questão, mas é eles.
Eles vão se ver na imagem? É isso que eu chamo de diferencial. É você respeitar quem o seu cliente é e conseguir contar a história de vida dele, porque foto bonita passa. Amanhã a estética muda. Amanhã a gente vai gostar de outras coisas. Ontem a gente gostou de calça saruel, hoje é calça. Meu Deus do céu, minha saruel era terrível. Hoje é calça alta. Ontem a Marilyn Monroe gordinha era maravilhosa, hoje a mais marombada é mais bonita. Então vocês percebem que a estética muda? E se você não consegue contar quem o cliente é, a história dele, a personalidade dele, a tua fotografia começa a ficar datada com o tempo. Por isso que eu bato tanto na tecla para vocês cuidarem dessas questões modistas, dessas questões modistas de tratamento, de fotografia, de ângulo, de fumacinha, o fine art é tão em alta agora. Cuidem para não fazer iguais aos outros. Porque isso é uma tendência de, com o tempo, se não representar você enquanto marca, só você, a sua personalidade e a do cliente, corre o risco do seu trabalho ficar ruim com o tempo. Ele ficar datado. E fotografia tem que sobreviver. Ela é uma memória. Por isso a gente tem que cuidar muito dessa questão de moda, tá? E desenvolver o seu trabalho vai acontecer também com a ajuda do cliente. Também entendendo e respeitando a história dele. Não repetir fórmula. O que é isso? A gente entendendo que o cliente não é um número, é importante que a gente não veja ele como qualquer um. E o que isso significa? Significa que eu não vou fazer trabalho igual. Essa foto da lua mesmo que eu fiz para minha cliente, ela ficou até meio cortadinha na hora que eu coloquei aqui. Eu fiz a lua à noite e eu fiz a lua de dia. Já sabe quando começa a escurecer que faz aquela luazinha assim, meio esfumaçadinha? Eu fiz no ensaio pré-casamento dela, que era uma lua cheia. E depois eu fiz a lua crescente, que foi logo no casamento. Então a gente teve essas duas fases da lua que eu fiz para ela, porque tinha a ver com a situação deles, assim. Foi a história dela, como eu interpretei a história dela, e tá eternizado aqui, morreu aqui. Eu não vou pegar outro cliente e fazer a mesma fórmula. Por que não? Porque as pessoas são diferentes, a história delas é diferente. E mesmo que vier, por exemplo, um cliente, como já aconteceu, que curte visualizar a estrela, que tem um telescópio, eu vou fazer uma outra proposta. Eu posso usar os mesmos elementos, entende? Mas nunca repetir a mesma fórmula. Usar a mesma luz, com clientes diferentes, com o mesmo cenário, eu não faço isso. Porque eu acredito que as pessoas são únicas. E mostrar isso para elas também faz diferença no seu trabalho. Lembrando, fotografia não é indústria. A gente não tem que fazer isso de maneira industrial, de maneira repetitiva, de maneira igual. Cada um é cada um. E a arte exige esse momento de criação, de tempo, de pré-projeto, de sentar com o cliente, de pensar com ele as coisas, de se inspirar na história dele, de respeitar você enquanto profissional também. Não cair no preset também é pensar sua fotografia como arte. E pensar em você como artista. Você tem muito para mostrar. Sabe? Você aprender a se olhar, a aprender a entender como você vê o mundo e passar isso para a imagem. Então, é muito importante, quando vocês forem fazer um curso, quando vocês forem estudar, pensar no seu desenvolvimento enquanto artista. Porque o que eu vejo por aí são muitos cursos fazendo passo a passo e você aprendendo a sair exatamente como o guru que te ensinou. E não é essa a proposta. A proposta é se desenvolver enquanto carreira. Por isso que eu falei aqui para vocês, lembra do diferencial, mas qual é o seu? Então, a gente tem uma metodologia, mas cada uma vai ter pitacos seus, que você vai aprender a se enxergar e você vai aprender a se colocar na sua imagem. É muito diferente de eu te passar um passo a passo e você aprender a ser a tia Camila. A tia Camila já existe, assim como já existe o Van Gogh, assim como já existe outros fotógrafos. Então, pegar um método e reproduzir idêntico não te faz um fotógrafo de sucesso. A gente tem que entender a se colocar, porque só tem você olhando para o mundo do jeito que você olha. E a gente quer colocar isso para outras pessoas verem. Isso é um diferencial seu. E é saber mostrar isso para o mundo. Existe um método de saber mostrar? Sim. Mas o conteúdo tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Por isso que é importante se colocar também.
que só você tem o seu jeitinho. Na fotografia, gente, tudo significa. Você botar o cliente para correr e botar ele deitado vai contar uma história, vai contar quem ele é, a mão vai contar quem eles são. Se a mão está fazendo carinho, significa que eles são um casal mais introspectivo, mais delicado, com o outro, mais romântico. Tudo vai contar uma história. E você saber disso proporciona com que você junte esses elementos e consiga contar uma narrativa consistente. Porque não adianta eu vir aqui publicar uma imagem e inventar uma história na legenda. Isso tem que ser feito antes. A fotografia tem que ser pensada também, para que tudo seja de fato uma realidade. Olha, quando eu botei essa luz, eu pensei isso. Eu fiz esse casal correr por causa disso. Vocês entendem a diferença das coisas? Aqui, por exemplo, uma fotografia com significado. Essa foto aqui da esquerda mais azulada foi uma das primeiras fotos que eu fiz na vida, que foi aqueles ensaios mais autorais, que eu chamava amigas minhas e eu tinha uma ideia, eu ia lá e fazia. São fotografias bem mais autorais, não são fotografias que eu diria comerciais. Mas já tinha uma narrativa por trás. Por exemplo, aqui ela está tentando secar o oceano, né? Vocês perceberam? Os baldinhos todos. Estava até contando que eu não tinha muito recurso, eu comprei um baldinho só e fui obrigada a fazer montagem porque dinheiro não estava muito fácil. Mas o importante é o quê? Por meio de gambiarra, sim, mas eu consegui o resultado que eu queria na foto, e é isso que importa. E aí, a outra imagem, a mãe, né, tem uma empresa de bolo, ela também construiu essa empresa inspirada no filho, tá? E aí, o que a gente fez? A gente fez essas fotos voltadas para essa questão da confeitaria. O filho ajudando ela a fazer o bolo, na cozinha, que é da fazenda dela. Então, não é à toa. Ah, mas eu não tenho um lugar bonito. Não interessa. As coisas têm significado para as pessoas que você está fotografando. Não é pelo lugar, é pela memória. E outra, você sabendo fotografar, você consegue botar a luz certa, fazer a composição certa, para que a foto tenha uma estética bonita. E é para isso que a gente estuda arte, para conseguir fazer poesia, pintura, arte, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Essa cozinha mesmo, ela tem essa estética mais rústica, mas ela não estava legal. Tinha um cachorro ali, cheio de ração, umas coisas meio fora do lugar. Então, eu peguei só o que interessava. Eu escureci o que não me interessava, como vocês podem perceber. Joguei uma luz mais direta, mais dura nos dois. E peguei só a parte do fogãozinho a lenha ali, com as panelas, porque também me ajudava a contar essa história. E o que não me ajudava, eu ignorei. Como tudo significa na fotografia, ela também é uma arte de redução. A gente vê um mundão lá e tenta procurar a foto ali naquele caos. E aí, como eu contei para vocês, todo esse pensamento eu também conto para o meu cliente. Quando eu publico, quando eu conto os bastidores disso aqui mesmo. Ó. Cabe o fotógrafo mostrar diferencial nas imagens, papapá. E eu vou mostrar para vocês como isso é tão verdade, porque assim, hoje a tia tem um Instagram misto. A tia dá aula para vocês, dá dica de fotografia e também lida com o cliente final lá. Só que essa questão de educar o cliente, de explicar o que é a fotografia, funciona tanto que mesmo nos posts que eu faço voltado para vocês, me gera cliente de volta. Porque são coisas muitas vezes que o cliente não sabia. Nossa, esse céu é por isso? Nossa! Quando ele pensa em contratar alguém, ele quer alguém que entenda, alguém que seja o melhor. Então, ele pensa em mim, mesmo quando eu faço posts voltados para a questão mais educacional. Então, você percebe como funciona muito essa questão de você educar o cliente, em fazer post com dica, em explicar o porquê que você fez aquela forma, em explicar a luz daquela forma, em explicar por que você usou aquela cor, aquele enquadramento. Eu não estou falando para vocês fazerem posts didáticos como esse que eu fiz, que foi mais voltado para fotógrafo. Mas ainda assim, eu fazendo posts assim também funciona. O cliente quer entender, ele se fascina com esse mundo. E ele te vê como alguém que entende, como uma autoridade. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Se você tem interesse em continuar esse estudo comigo, em aprender esse conteúdo aqui todo que eu passei para você, mais a fundo, essa metodologia toda de diferencial, de buscar o resultado mais significativo na carreira de vocês, eu tenho uma proposta
hoje a gente vai abrir as vagas da minha mentoria, a mentoria do fotógrafo de sucesso, e durante 4 encontros, 4 semanas, o mês inteirinho, eu vou estar com vocês, conversando, ajudando a estruturar essa carreira num passo a passo. Então, hoje a gente entendeu um pouco dessa metodologia, como é que isso se dá. Mas, nessa mentoria que a gente vai te entregar, esses 4 encontros, a gente vai entrar mais a fundo nisso tudo, no passo a passo, eu de mãozinha dada com você ali desde o início, para a gente entender um pouco mais as técnicas avançadas da fotografia nesse primeiro encontro, porque não adianta a gente ter uma metodologia de venda, uma metodologia de encantamento do cliente, se sua foto não for suficientemente forte. Então, a gente tem que trabalhar a sua fotografia como um todo, em todos os pilares, tá? Então, as técnicas avançadas vão ser o primeiro pilar disso tudo. Ah, mas tia, eu já sei fotografar. Tá, e você sabe contar a história com a fotografia? E você entende que tudo tem um significado? E se você usar a luz de um jeito, vai ter uma história. Se você usar a composição de um jeito, vai ter uma história. Isso com base em arte. Também a gente vai ver um segundo encontro. Então, no segundo encontro, a gente vai trabalhar a questão da arte na fotografia, a história da arte, a narrativa da fotografia. E também, além de aumentar o valor da sua imagem, vai aumentar o seu valor percebido, tá? Que é o que eu falo, não adianta só ser, a gente tem que parecer ser. Porque não adianta eu ser o fotógrafo que entende tudo se eu não consigo passar isso para o meu cliente também. Lembrando, ele não tem obrigação de entender de fotografia. Então, além de eu trabalhar a minha imagem, entender de fato como fazer uma fotografia com significado, uma fotografia forte, uma fotografia que seja uma obra de arte, eu tenho que ter capacidade de mostrar para o meu cliente por que meu trabalho é diferenciado. Então, a gente vai conseguir também aumentar o valor percebido do seu trabalho. No terceiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre captação e vendas, tá? Então, a gente vai falar sobre portfólio, construção dele, o Instagram, a venda final, a captação do cliente, como é que eu vou conseguir fazer aquele encantamento no post, passo a passo com você, semana a semana. E no 4 encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre mercado. Como é que se mantém no mercado por tanto tempo? Eu falo que não tem milagre, por quê? Porque essa metodologia é uma metodologia para ser aplicada para sempre. Anos. Eu não estou aqui te ensinando a fazer uma inversão de risco, que vai passar um tempo, vai manchar a tua marca e vai deixar você ser visto como um fotógrafo barato, um fotógrafo que não tem valor. Então, é para ser uma coisa consistente. É um método que não é uma moda. É um método, de fato, que funciona com qualquer empresa. Se mostrar, ter um trabalho forte, aprender a encantar. Isso é uma metodologia de mercado geral. E a gente vai fazer isso voltado para o teu negócio, para a tua fotografia, para o que você tem de diferencial enquanto fotógrafo. Então, não só aprender a dar um boom no seu negócio, mas manter um negócio consistente, sabendo que mês a mês você vai ter um income legal, uma renda bacana, consistente, ser um fotógrafo de carreira consolidada. E não fazer pacotes promocionais que vão te dar grana, vão te dar visibilidade 1 ou 2 meses e depois você não sabe o que você vai fazer na sua vida. Entender isso é um passo importante, porque uma vez que você é empreendedor, você tem que ter um negócio que te dê resultados todos os meses. Porque as contas vêm todos os meses. Então, é muito importante estudar esse tipo de técnica também. Técnicas que são consistentes. Então, a gente vai falar de orçamento, negociação, produto, número de foto, pacote, como é que eu faço para entregar para o cliente, como é que eu crio esses pacotes. Como que eu atendo esse cliente, tá? Eu tenho um super desconto para quem pagar à vista. Quem pagar à vista vai ter R$ 500 de desconto. À vista o valor sai 2.497 e a prazo R$ 3.000 em até 12 vezes. A proposta, galera, é que você saia desse mês pagando 3 mentorias tranquilamente, entendeu? É para esse investimento ter retorno antes da mentoria acabar. Senão não me chamo tia Camila. Porque isso é um método consolidado, que me faz ter tranquilidade na vida em 12 anos de carreira, mesmo quando eu não tinha um equipamento para contar na história. Então, assim, eu falo com vocês com propriedade que isso funciona,
E não tem milagre, que depende de vocês, de interesse de vocês, de aplicabilidade. E se vocês tiverem interesse, eu estou aqui disposta a entrar com vocês passo a passo nessas 4 semanas e a gente entrar junto no negócio de vocês e mudar a carreira de vocês de uma vez por todas. Eu achei super interessante, quero ver a proposta. Ok. Eu tenho aqui para vocês 2 links. O link da equipe para vocês entrarem e falarem com eles para negociar esse valor, né? Para conversar com esse valor à vista e ter esse desconto, está aqui. Então, estamos aqui com os 2 links. Tem o link da equipe e direto aqui para você que quer comprar parcelado, você também pode em 12 vezes, tá? É o link do produto. E para você comprar à vista e ter os R$500 de desconto, é só clicar no link da equipe, que lá vocês conseguem também tirar dúvidas. Mas é isso, galera. Recado está dado. A mentoria abriu hoje, tá? Os primeiros que vão entrar, eles vão ter uma consultoria e uma análise específica para o Instagram deles. Qualquer um pode entrar, não tem pré-requisito, preciso fazer o curso da Tia antes, não sei o quê. Não, não precisa. Isso é uma maneira de você alavancar o negócio de você seu mais rápido. Então, é voltado para essa metodologia, para a gente entender como é que faz para captar cliente, para ter um diferencial mais rápido no negócio de vocês, para criar uma questão de uma carreira mais sólida e para conseguir viver de fotografia, que é o que todo mundo quer. Então é isso, galera. Beijinho.